Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Liderar é um verbo e todo verbo é uma ação. Portanto, todos os líderes, ou seja, pessoas que estão à frente de times, precisam agir. Essa é uma defesa e um argumento muito forte que eu utilizo nos trabalhos que eu realizo com liderança. Sejam líderes que já estão há bastante tempo nessa jornada, quanto líderes que estão começando nessa nova rota de trabalho com maior responsabilidade à frente de pessoas e fazendo, precisando fazer o trabalho acontecer. Se necessário, então, apresentar ações, vocês precisam, líderes, sempre estar em movimento. Eu sei que algumas situações acontecem no trabalho que acabam tirando um pouco o foco da ação, focando muito no resultado, mas vocês precisam lembrar que aquele resultado só acontece de uma maneira sustentável, contínua, permanente, mesmo que tenham ali no processo de trabalho altos e baixos. É necessário, então, que hajam ações específicas com foco nesses resultados. Então, é muito importante que vocês pensem em ações que ainda não foram feitas, que já foram aplicadas e geraram resultado, ou algumas que podem ser aprimoradas, sempre levando em consideração quem é o time que vocês têm na mão para esse trabalho acontecer, em que momento a empresa está e quais são os desafios pelo qual vocês passam no dia a dia, que precisa aí, muitas vezes de um trabalho diferenciado. Uma das formas do líder, inclusive, agir, é o tema principal do nosso quadro Líderes em Ação de hoje, que são as práticas de feedback. Eu gostaria muito que vocês pensassem em que nível vocês estão hoje através dessa ferramenta, que é a melhor ferramenta que um líder tem na mão para fazer com que o trabalho aconteça de uma maneira mais eficaz. Eu vejo algumas falhas acontecendo no cotidiano do trabalho, dos líderes em relação aos seus times, que é no sentido de não realizar feedbacks, de fazer feedbacks de uma forma errada, aplicando a maneira inadequada durante processos de retornos dos trabalhos que os colaboradores têm, e o resultado acaba não sendo adequado também, ou muitas vezes práticas não tão consistentes, que começam e param, não tem um acompanhamento. Então, existem várias práticas de feedback, mas o mais importante que eu quero frisar no quadro de hoje é a realização desses feedbacks. Vocês reservam tempo para um feedback formal? Com data, horário, local para acontecer, onde vocês têm ali uma ficha ou alguns registros de fatos que aconteceram positivos e que não foram tão favoráveis para poder demonstrar ao colaborador o trabalho que foi feito ou que poderia ter sido feito. Vocês fazem feedbacks ali no cotidiano mediante o resultado que já apareceu ou às vezes um comportamento que foi inadequado, um posicionamento que não foi bacana e você já tem ali a chance de resolver ou minimizar aquele impacto. Então eu percebo que seja numa empresa de grande, médio ou pequeno porte, algumas práticas precisam ser aprimoradas. E o feedback vocês têm na mão como a chance de fazer com que as pessoas se desenvolvam. É muito interessante duas questões. As pessoas muitas vezes não desenvolvem um trabalho no nível esperado, porque elas se acomodam. Existe um grupo de pessoas que acabam trabalhando dentro de um comodismo e entregam dentro de um limite de resultado. E aí vocês precisam dar feedbacks para que essas pessoas possam, então, se comprometerem mais com o trabalho, melhorarem suas ações e terem entregas mais efetivas. E existem outros grupos que têm o desejo de aplicar as orientações, de fazer um trabalho bacana, de dar mais resultado, mas não sabem como fazer. Sejam quais forem as situações que vocês se encontrem, é muito importante que vocês realizem os feedbacks. Sejam com esse grupo, que muitas vezes não tem o desempenho esperado, porque eles acreditam que o que eles entregam é suficiente, ou para aqueles que estão em busca, mas não sabem qual caminho seguir. O papel de nós, enquanto líderes de equipes, é trazer luz, mostrar caminhos e possibilidades para as pessoas que nós lideramos. Então, a minha pergunta novamente é: quais são as práticas de feedback que vocês têm utilizado? Quais são as ações que vocês precisam aprimorar? Quais são aquelas que já deram certo e que vocês pretendem fazer de agora em diante? Nos vemos no próximo quadro. Líderes em Ação. Oferecimento. Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados. Visão de mercado com Rogério Cabral. Oferecimento. Sistema Faesp, Senar, São Paulo e sindicatos rurais. Plante, cultive e colha a paz. PPA, conforto com segurança. Telecontrol, o melhor software em gestão de pós-venda do Brasil. GPO.net, democratizando a LGPD. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Abra já sua conta. Univem, conexão que transforma vidas. Breda Sistemas, tecnologia a serviço da sua empresa. Unimed Marília, cuidar de você,
Esse é o plano. Colégio Cristo Rei, o aprendizado que faz brilhar. Life Empresas, com a sua empresa sempre. CIM Corretora de Seguros, seguro só com corretor de seguros. Assim, Associação Comercial e de Inovação de Marília. Pierucci Studio, produção de áudio publicitário. Ruberley Rocha Contábil. Centro Automotivo Porto Seguro.